Chegando à penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana, e o Gol nas Américas traz um panorama completo da situação dos times brasileiros. Inspirado no ótimo início do Mirassol, você vai ver no nosso quadro de curiosidades os melhores inícios de estreantes brasileiros na fase de grupos da Libertadores. O Radar o Gol vai até a Venezuela, onde a gente encontra um atacante colombiano que passou pelo Brasil no início de carreira. No quadro Memória, uma homenagem aos 70 anos de nascimento de Adílio, um dos maiores craques da história do Flamengo. Tudo isso a partir de agora em O Gol nas Américas. A semana decisiva na Libertadores já tem uma verdadeira final na terça-feira para o Fluminense. O Flu, às 7 da noite, recebe o Bolívar. A equipe da Bolívia tem 5 pontos, o Fluminense apenas 2. No outro jogo da rodada, que acontece na quinta-feira, o La Guaira da Venezuela, que tem 3 pontos, recebe o Independiente Rivadavia da Argentina, que já está classificado com 10 pontos. O Flu só pode chegar a 8, pode ser no máximo o segundo colocado do grupo. E olhando para o ano passado, a nota de corte para chegar às oitavas de final foi do Cerro Porteño do Paraguai, que fez apenas 7 pontos. O Flu então tem a obrigação de vencer o Bolívar nessa quinta-feira, e na última rodada vai ter que ganhar o seu último compromisso, que é contra o La Guaira da Venezuela. Também na terça-feira, 9 da noite, o Mirassol vai até El Alto, na Bolívia, para pegar o Always Red. A bola rola 9 da noite. O outro jogo do grupo é quarta-feira, entre LDU e Lanús. O Mirassol lidera com 9 pontos, o Always Red tem 3, LDU e Lanús somam 6 pontos cada. Problema para o Mirassol, que lidera o grupo, é que vai fazer os 2 últimos jogos como visitante. Aí o bicho pega. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do time do interior de São Paulo fora de casa. Também na terça, só que 9h30 da noite, é o Cruzeiro que entra em campo. Vai à Bombonera pegar o Boca Juniors. Cruzeiro que tem 7 pontos no grupo D, o Boca tem 6. E o outro jogo do grupo é na quinta-feira, a Universidade Católica, que tem 7 pontos e está na frente do Cruzeiro pelos critérios de desempate, pega o Barcelona, que tem 3 pontos e ainda respira, tem chances remotíssimas, mas ainda pode se classificar. Já na quarta-feira, o Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã, o Flamengo com 7 pontos, ainda com aquele asterisco, deve ir a 10, porque provavelmente vai ganhar os pontos do jogo contra o Independiente Medellín, vai receber o Estudiantes, que tem 6. Outro jogo da rodada, é na quarta mesmo, o Cusco, que tem 1 ponto, vai receber o Independiente Medellín, que tem 4. Esse jogo do Flamengo, válido pelo grupo A. Também na quarta, 9h30 da noite, é a vez do Palmeiras entrar em campo no Allianz Parque. Ele recebe o Cerro Porteño pelo grupo F. São os 2 primeiros colocados do grupo. Palmeiras com 8 pontos, o Cerro com 7. O outro jogo é na quarta mesmo. O Júnior Barranquilla com 1 ponto vai receber o Sporting Cristal, que tem 6 e está na briga. O time dirigido pelo brasileiro Zé Ricardo. Para o Palmeiras, esse jogo contra o Cerro, uma vitória simples, basta para classificar o Palmeiras antecipadamente. E para concluir, quinta-feira, só um brasileiro em campo, 9h30 da noite. Corinthians joga em Montevidéu contra o Peñarol. Peñarol muito mal, só 2 pontos. Corinthians tranquilaço, 10 pontos, classificado antecipadamente no grupo E. O outro jogo do grupo é na terça-feira. O Santa Fé da Colômbia, com 2 pontos, recebe o Platense, que está com a vaga bem encaminhada e soma 7 pontos. E a rodada de Sul-Americana também promete grandes emoções a partir da terça-feira. O São Paulo, que demitiu o Roger Machado, entra em campo às 9h30 da noite, recebe no Morumbi o Milionários de Bogotá. São Paulo que soma 8 pontos, está bem no grupo C, Milionários com 7, mas a vaga ainda não está decidida não, porque tem outro time com 7, o O'Higgins, que visita o Boston River no outro jogo do grupo, lá em Montevidéu, na quarta-feira. Uma vitória simples já classifica o São Paulo de maneira antecipada. Empate ou derrota vão deixar a situação em aberto para a última rodada contra o já eliminado Boston River em casa. Então tudo leva a crer que o São Paulo, mesmo que tropece nessa terça-feira, ainda vai ter uma chance muito grande, de bater o Boston River já eliminado no último jogo na rodada do fim de maio. Na quarta-feira, quem entra em campo é o Vasco, joga no Paraguai contra o Olímpia pelo grupo G, ambos com 7 pontos. O outro jogo do grupo é terça.
O Audax Italiano com 4 pontos pega o Barracas Central da Argentina, que tem 3. Se o Vasco vencer o Olímpia e o outro jogo terminar empatado, o Vasco já se classifica até antecipadamente. Na quarta-feira, 7 da noite, jogão na Vila Belmiro, o Santos pega o São Lourenço pelo grupo D. O Santos só tem 3 pontos, mas faz os 2 últimos jogos em casa, pode chegar até 9. Outro jogo do grupo é na terça-feira, o Deportivo Cuenca do Equador, com 5 pontos, recebe o Recoleta do Paraguai, que tem 4. O Santos vai fechar a sua participação em casa contra o Deportivo Cuenca do Equador. Também na quarta-feira, 9 da noite, o Independiente Petroleiro da Bolívia, que não somou ponto nenhum nas 4 primeiras rodadas, recebe o Botafogo, que tem 10 e está tranquilaço no grupo E. O outro jogo do grupo é na quinta-feira. O Racing, que foi eliminado no Campeonato Argentino, tem só 4 pontos e recebe o Caracas, que tem 8. Racing precisa de qualquer maneira ganhar esse jogo. Botafogo tranquilo, já classificado, e tem uma vantagem sobre o Racing no confronto direto. Por isso, pode perder os 2 jogos que restam, que ainda assim avança o Botafogo. Na quarta, 9h30 da noite, o Red Bull Bragantino vai até Buenos Aires pegar o River Plate, lá no Monumental de Núñez. O River tem 10 pontos, o Bragantino tem 6, isso pelo grupo H, que vai ter o outro jogo na quinta-feira. O Blooming da Bolívia, que tem 1 ponto, recebe o Carabobo da Venezuela, que tem 6. Na quarta, 9h30 da noite, o Red Bull Bragantino não vai ter vida fácil não, joga contra o River Plate lá dentro, lá no Mas Monumental. O outro jogo do grupo é na quinta-feira, o Blooming com 1 pontinho pega o Carabobo, que tem 6, mesma pontuação do Bragantino. River Plate é o líder desse grupo H com 10 pontos. Bragantino ainda terá o desafio contra o Carabobo da Venezuela na última rodada. E completando a lista de brasileiros que entram em campo pela Sul-Americana, quinta-feira, 7 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Cienciano na Arena MRV pelo grupo B. O Galo, com apenas 4 pontos, vai ter os 2 últimos jogos em casa. Além de Atlético e Cienciano, outro jogo do grupo, que vai acontecer simultaneamente, é o Puerto Cabello da Venezuela, que tem 6 pontos, contra o Juventud Las Piedras, que tem 5, time do Uruguai. Lembrando que o Galo fecha em casa contra o Puerto Cabello a sua participação na fase de grupos da Sul-Americana. O Mirassol está arrebentando na Libertadores na sua estreia, 9 pontos, 3 vitórias em casa e ainda tem 2 jogos por fazer. Inspirado nessa grande campanha do Mirassol, o Gol nas Américas fez um levantamento para saber quais as melhores campanhas de estreantes brasileiros na fase de grupos da Libertadores até hoje. Vale lembrar que nos anos 60 a competição já vinha direto no mata-mata, do meio para o fim dos anos 60 eram fases de grupos com muito mais jogos do que os 6 que a gente está acostumado hoje. Então a gente fez um levantamento recente para saber se o Mirassol está ali no nível dos melhores brasileiros estreantes nesse formato de fase de grupos que a gente conhece, com 6 jogos, 3 em casa e 3 fora. Desde que esse formato existe, a melhor campanha de um brasileiro foi a do Atlético Paranaense do ano 2000. O Furacão conseguiu incríveis 5 vitórias e 1 empate, 16 pontos, algo que o Mirassol, mesmo ganhando os últimos 2 jogos, não vai conseguir. Outra campanha muito marcante foi a da estreia do Paysandu em 2003. 4 vitórias e 2 empates, total de 14 pontos. O Goiás de 2006 também foi muito bem. Somou 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Tivemos outras campanhas muito marcantes também na época em que a vitória ainda valia só 2 pontos. O Guarani de 79, por exemplo, ele fez 10 pontos, ganhando 5 dos 6 jogos e perdendo só 1. Se fosse no padrão atual, seriam impressionantes 15 pontos. O Criciúma também, em 1992, arrebentou 4 vitórias, 1 empate, só 1 derrota. Na época foram 9 pontos, hoje seriam 13 no formato atual. Ou seja, se o Mirassol não vai quebrar o recorde de melhor estreante brasileiro na fase de grupos, com certeza já está deixando para trás muitos times marcantes, deixando para trás estreantes como Grêmio, Galo, Corinthians, Vasco, São Caetano, Sport, Curitiba, Chape, Náutico, Bragantino, Bangu, Juventude, Santo André, Paulista e o América Mineiro. Não quebrou o recorde,
mas está lá no alto como um dos melhores brasileiros estreantes da Libertadores. Hoje as antenas do Radar o Gol estão voltadas para a Venezuela para falar de um atacante que é o artilheiro do Apertura, o campeonato venezuelano do primeiro semestre. Estou falando dele, Kevin Querrada, 23 anos de idade, parrudão, 1,87 m, lembra um pouco o jeito de Hugo Rodallega, marcante centroavante colombiano que passou pelo Brasil, jogou no Bahia e que ainda está na ativa fazendo os seus golzinhos no campeonato colombiano. O nosso Querrada é o artilheiro do Apertura, 12 gols marcados, 2 assistências em 16 jogos pelo Estudiantes de Mérida. Ele tem 1,87 m de altura, é destro e passou pela base do Grêmio. Não chegou a ter muitas oportunidades no time profissional, foi promovido, para o time de cima, mas entrou pouco. E quais são as características do Kevin Querrada? É um centroavante que usa muito bem o corpo, ele é forte, protege bem a bola. A deficiência é que ele não é um cara tão veloz, tão explosivo. Mas ele tem um pivô muito qualificado, sabe, reter a bola e é um atacante ideal para jogar naquele formato de um 4-2-3-1, com pontas, Gente que possa tabelar com ele, gente que possa se infiltrar. E é um cara que define muito bem, tem um bom cabeceio, chuta não tão bem de canhota, é um cara mais para finalizar de pé direito, mas ele costuma ser bem frio na frente do gol e é também um bom cobrador de pênaltis. É um cara que aqui no Brasil se encaixaria muito bem em equipes de médio orçamento, do interior de São Paulo, equipes que jogam também a Série B do Campeonato Brasileiro. No Grêmio ele não conseguiu se firmar, mas quem sabe num time mais de acordo com a realidade dele, Kevin Querrada, que ainda tem 23 anos, pudesse fazer barulho aqui no Brasil, hein? No quadro Memória de hoje, vamos celebrar um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Estou falando de Adílio de Oliveira Gonçalves. 611 jogos com a camisa do Flamengo, 128 gols. Jogador que teve uma breve passagem ali pela seleção brasileira nos tempos de Tele Santana. Não à toa, por tudo que fez pelo Flamengo, onde ele foi campeão mundial, campeão da Libertadores em 81, além de títulos brasileiros, estaduais, o Adílio é celebrado como um dos caras mais rubro-negros de todos os tempos. Ele era de uma comunidade vizinha ao Estádio da Gávea e foi levado ao clube pelo Júlio César, o Júlio César Uri Geller, que era amigo dele, e ele pulava o muro da Gávea, os seguranças o perseguiam, o expulsavam, até que um belo dia ele foi aceito, jogando pelo Flamengo, fez um gol e o vigia que o expulsava acabou abraçando ele e dizendo: a partir de hoje você pode entrar e ficar. Que estupidez, que cretinice que ele teve que encarar nesse começo de carreira, mas devolveu ao Flamengo essa inicial rejeição com muita bola, com muito amor, com muitos gols, muitos títulos, e não à toa virou busto na sede da Gávea. Ele que depois de se aposentar foi o responsável por tomar conta do time master do Flamengo, organizando jogos, entrando em campo. Infelizmente, em 2024, Adílio nos deixou. Mas o legado dele, não só dentro do Flamengo, mas para o futebol brasileiro, é impressionante. Um cara que perdeu os pais muito cedo, teve que criar os irmãos. A TV Globo, inclusive, fez um caso verdade, contando todos os percalços que o Adílio teve, passando, uma infância de ter que prover para os irmãos mais jovens. E a imagem que fica do Adílio é aquela maravilhosa, da final contra o Liverpool, em que ele viaja de lua de mel, ele se casa na igreja de Santa Margarida Maria, na Lagoa, na véspera da viagem para Tóquio, para jogar esse Mundial de Clubes. A esposa dele na época, a Rose, viaja junto. E aí o Adílio, depois de fazer o gol na final contra o Liverpool, se dirige às arquibancadas jogando beijos para a Rose, que era a esposa dele na época, tinham acabado de se casar. Andrade, inclusive, foi o padrinho de casamento dele. Então aquela imagem bonita do Adílio jogando beijos para a arquibancada é uma das que mais marcaram, mais ficaram. Assim como a mãozinha, ele gostava muito de driblar, jogava com a 8, mas tinha um futebol para ser
ponta esquerda dos melhores do Brasil e titular da seleção até. Ele não gostava de jogar ali porque justamente o Júlio César Uri Geller, que ele chamava de Julinho e era o melhor amigo dele, jogava ali, ele não queria tirar o amigo do time. Então isso mostra mais um dos muitos méritos, né, das grandes qualidades que o Adílio teve. Além de um fenomenal jogador de futebol, era uma pessoa maravilhosa, quem eu tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes. Teve no lançamento do meu primeiro livro, tenho muito orgulho disso. Então, nesses 70 anos de nascimento do Adílio, que nos deixou em 2024, fica aqui a nossa reverência a um cara que simboliza tudo o que é ser Flamengo, tudo o que é ser rubro-negro. Galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta na reta final da fase de grupos da Conmebol Libertadores, trazendo tudo que você precisa saber para estar bem informado de Sul-Americana, de Libertadores, sempre com o nosso olhar, né, de procurar os craques novos despontando pelo continente no radar, com quadro memória, com curiosidades e tudo aquilo que você gosta. Grande abraço, até semana que vem.